Então, caros amigos, irmãos de Ao Espírita, boa noite. É sempre uma alegria enorme estarmos aqui. Hoje nós iniciaremos uma série de palestras sobre o tema sexualidade na visão espírita. Tá? São 4 palestras sobre o tema. Na noite de hoje nós falaremos sobre energia sexual, a sexualidade e o sexo propriamente falando. Na segunda palestra, nós abordaremos a questão do sexo e os conflitos sexuais, porque nenhum de nós inicia suas experiências sexuais nessa vida. Nós recomeçamos ela com toda a carga harmoniosa ou conflitiva do passado. Na terceira palestra, nós falaremos exclusivamente sobre homossexualidade, transexualidade e homossexualismo, que são coisas diferentes. E na quarta e última palestra, nós falaremos sobre sexo na espiritualidade, se nós, ao desencarnarmos, realizamos o ato sexual, né? E por consequência, sexo e obsessão, a influência espiritual e, por fim, a sublimação sexual. A literatura é um tanto ampla, mas aquela obra do Divaldo Franco, Sexo e Obsessão, é uma obra riquíssima, que conta todos os assuntos que traremos aqui. Conta ainda a história do Marquês de Sade, que deu origem ao sadismo. Tá? E traz toda uma narrativa do sacerdote Mauro, que se comprometeu na questão sexual e até hoje busca a sua reparação. E há várias explicações sobre a temática no livro. Então, eu recomendo. O sexo sempre foi visto de forma material, e a nossa sexualidade, por consequência, reduzida à mera função sexual. E coube a Freud, o pai da psicanálise, diferenciar uma coisa da outra. Ele identificou a libido, que é a energia sexual, e viu então que o sexo está mais ligado à parte instintiva, física, enquanto que a sexualidade é algo maior, é algo mais amplo, que envolve as emoções, os sentimentos. Tá? E há uma necessidade muito grande de abordarmos o assunto. Pensou-se que a partir de Freud, em que ele iniciou uma libertação sexual, nós, seres humanos, estaríamos menos conflituosos e mais felizes, não só no âmbito da sexualidade, mas em todas as áreas. Antes era proibido até falar sobre o assunto. Então havia uma castração psicológica, uma castração sexual. Por consequência, nós éramos, enquanto humanidades, muito infelizes. E a partir dessa libertação sexual, pensou-se, então, que seríamos muito mais harmonizados, não só na função, mas enquanto pessoas. Porém, nós saímos de um extremo ao outro, da castração psicológica para a libertinagem, que é o uso sem responsabilidade. E por consequência, enquanto humanidade, continuamos tão frustrados na área sexual quanto antigamente, porém com muito mais conflitos do que antes, e por consequência mais ansiosos e mais infelizes. E para começarmos então a trabalhar a sexualidade em nós, é preciso no mínimo conversar sobre o assunto. Há uns anos atrás, nós fomos dar essa série de palestras em uma casa espírita da região. E marcando com a vice-presidente da casa, olha, as datas são pré-agendadas e as pessoas pedem os temas. E eu falei, olha, as próximas palestras serão sobre sexo na visão espírita. Aí deu um silêncio assim, sabe? Ela olhou e falou baixinho, mas pode falar sobre sexo na casa espírita? Aí, olha, não há assunto que não possa ser abordado. Óbvio, mantendo o respeito. Aí deu mais um minutinho de silêncio, né? Tá, mas eu vou perguntar para o presidente. Aí no fim pôde. Mas olha o tabu que é envolvido pelo tema. E o espiritismo liberta a consciência, esclarece, mas nós espíritas, muitas vezes por ignorância, conservamos estes tabus. Então há necessidade muito grande de trabalharmos o assunto. E muito antes de trazermos respostas prontas, a intenção é levantar reflexão para que cada um possa pensar depois.
Comecemos então pela energia sexual. Diz Walter Barcelos no livro Sexo e Evolução. Esse Sexo e Evolução é um livrinho pequeno, vermelhinho, ninguém dá nada por ele pela capa. Mas Walter Barcelos, ele pega 39 obras do Chico Xavier, inclusive de André Luiz e Emmanuel, e tira tudo que tem sobre sexualidade ali e faz um resumo e coloca em ordem para entendermos. O livro é muito bom. E sobre a energia sexual ele diz o seguinte, que é a força de amor nas bases da vida. O que faz o amor? Ele atrai, unifica tudo e a todos. Então a energia sexual ela é responsável pela lei de atração no universo. Em nós, seres humanos, nos primórdios da existência, essa energia sexual está muito ligada, é muito forte no instinto sexual. E que busca então nos atrair. E lá atrás, milênios atrás, buscando essa atração entre os parceiros para a comunhão sexual, nos proporcionava sensações. Com o decorrer do tempo, das reencarnações, da própria prática sexual, das sensações passamos a ter emoções. E das emoções se vai para o sentimento, cujo sentimento mais elevado é justamente o sentimento de amor. Então diz Emmanuel o seguinte, que a energia sexual, através do instinto, traduz o amor em expansão através do tempo. Ou seja, o que começa lá atrás, como uma mera expressão carnal, física, culmina lá na frente, passadas várias reencarnações, no elevado sentimento de amor. Carneiro de Campos, em uma mensagem psicografada à Associação Médico Espírita de Minas Gerais, ele diz que a energia sexual é a segunda força do universo. A primeira é o amor, que é a força criadora divina. E a segunda é a energia sexual, que é a força criadora, transformadora e agregadora da criatura. Ou seja, é a energia a qual nós nos utilizamos no processo de evolução. E como Freud falou, essa energia sexual ela se manifesta pela libido. Mas que vai muito além de uma busca de um prazer físico somente, mas o prazer da alma, de amar e ser amado também. Então a energia sexual tem uma amplitude muito maior do que pensamos. Tanto que Joana de Ângeles assim. Todos conhecem Joana de Ângeles, né, pessoal? Sim? Fala o seguinte, encontramos o sexo, enquanto energia sexual, na força de atração mantida pela vida, no microcosmo, no muito pequeno, ele na corrente de energia que une os cristais, tanto quanto no macrocosmo, no muito grande, fazendo-se presente a energia de equilíbrio que fixa os astros nas suas órbitas. Então essa energia é uma energia inerente à própria vida. Ela gera cargas magnéticas em tudo e em todos, buscando, como eu falei antes, essa atração e o consequente desenvolvimento. É uma usina de estímulos espirituais. No Livro dos Espíritos fala o seguinte, a evolução vai do átomo ao pessoal, ao arcanjo, que também já foi átomo. Isso vem ao encontro de outra frase de origem hindu, que é o seguinte, o princípio espiritual dorme no mineral, sonha no vegetal, sente no animal, desperta no hominal e vai intuir no angelical. E a energia que nós utilizamos nesse processo evolutivo, nesse processo de crescimento, é justamente a energia sexual, mas que nos reinos diferentes em quais estagiamos, nós damos nomes diferentes. Se pegarmos, por exemplo, no micro, uma molécula de cloreto com uma molécula de sódio, juntarmos, forma o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Agora, a energia que mantém elas unidas e dando as propriedades tais é justamente a energia sexual, mas que no microcosmo nós chamamos de afinidade eletroquímica. Já no macro, como diz a Joana de Ângeles, a energia que mantém os astros, os planetas em suas órbitas, é a energia sexual, mas nós chamamos de magnetismo planetário, gravidade. Para vermos como a energia é a mesma, o mesmo movimento que os elétrons fazem ao redor do núcleo do átomo
repete o movimento que os planetas fazem ao redor do Sol. Então é a mesma energia que em escalas diferentes damos nomes diferentes. E como chamamos em nós, seres humanos, essa energia sexual que nos mantém unidos, próximos uns aos outros? Como chamamos? Amor. É a mesma energia, mas que nós, pela evolução, damos uma aplicação diferente. Mas no fundo, é somente a mesma energia. André Luiz, no livro Ação e Reação, ele resume tudo isso assim: examinando como força atuante da vida, a face da criação incessante, o sexo, a rigor, palpitará em tudo, desde a comunhão dos princípios subatômicos à atração dos astros, porque então expressará a força do amor, gerada pelo amor infinito de Deus. E pessoal, trago tudo isso sobre a energia sexual apenas para falar uma coisa: que a energia sexual ela é algo muito maior do que uma mera expressão física, uma mera expressão carnal. Vai muito além. Quem quiser saber mais sobre isso, leia o livro Forças Sexuais da Alma, de Jorge Andréa. Visto isso, a questão da sexualidade, que é a forma de manifestação da energia sexual, é o emprego, o uso que eu faço da minha energia. Mas a nossa sexualidade, historicamente, por ignorância nossa, ela sempre foi limitada à expressão genésica, ao sexo em si. E o sexo sempre foi visto como pecado. E por isso, historicamente, a nossa sexualidade sempre foi, e ainda é, muito reprimida. Por exemplo, sem nenhuma crítica, apenas em uma análise, algumas religiões falam que o sexo deve ser feito apenas para procriar, mostrando uma ignorância, um desconhecimento dessa força maior, dessa função maior da energia sexual. E nessa questão ainda do sexo ligado ao pecado, a mulher sempre representou esse símbolo. Sempre foi símbolo do pecado. E por que isso? De onde vem isso? Por uma questão evolutiva e até de energia, o homem é muito mais propenso ao sexo do que a mulher. Então, tem aquele chavão de que para o sexo, a mulher precisa de motivo, o homem só de lugar. Então, a energia é muito mais ativa. Então, o homem que vê na mulher os seus desejos e não conseguindo lidar com isso, culpa ela. Mas o problema da mulher, símbolo do pecado, não está nela, está em quem? No homem. E da mesma forma que aconteceu e acontece do homem para a mulher, no geral, tá, pessoal? Acontece, e acontecia muito também, da igreja para o sexo. Até porque a maioria dos religiosos sempre foram quem? Homens. Então, eles que tinham a mente suja, eles que tinham a mente pecaminosa, e culparam quem? O sexo, que não tem nada a ver com isso. Sexo é pecado, pessoal? O sexo, ele é neutro. É como o ato de falar. Depende daquilo que eu falo, é que eu lhe dou a qualidade de construtivo ou destrutivo, de virtuoso ou de pecaminoso. Depende, então, do uso, do emprego que eu faço da minha energia sexual. Então, se o espírita, no nosso caso, ainda vê o sexo como algo sujo, pecaminoso, é porque a mente dele é impura. O sexo, repito, não tem nada a ver com isso. Sigamos. O uso que eu faço, então, da minha energia sexual, a nível corporal, nós chamamos de sensualidade. A nível psicológico, de afetividade. A nível espiritual, de criatividade. A energia é a mesma, mas através da mente, dou um emprego e uma canalização diferenciada. Quanto nós mais evoluirmos, nós mais usaremos essa energia a nível psicológico e espiritual. A nível físico, está ligado ao prazer corporal, ao prazer do sexo em si, à retroalimentação das energias, ao orgasmo. Já a nível psicológico, vai além do sexo. Está ligado ainda às emoções,
que leva ainda ao amor, ao prazer de amar e ser amado. Em termos práticos, no sexo pelo sexo, sem o sentimento, sem a afetividade, na promiscuidade ou na poligamia, eu só busco uma satisfação a nível físico, corporal. É a busca falsa de afeto. E por que assim? Porque ninguém consegue amar, sexualmente falando, mais de um parceiro ao mesmo tempo, sem conflito. Então eu busco um prazer, uma satisfação física, mas um tormento para a alma, um tormento, um conflito psicológico. E já, se eu me envolvo com alguém afetivamente, afetuosamente, empregando o sentimento, por mais inicial que esteja, eu, além de buscar o prazer físico, eu busco o prazer de amar, gerando emoções. Aqui já meramente sensações. Então a satisfação, o prazer é algo muito maior. O prazer a nível físico, sensual, meramente, agrada e logo passa. Já o prazer psicológico, afetuoso, quando há o amor, ele perdura, ele acalma e continua mesmo depois do clímax da relação. A nível espiritual, leva à criatividade, ao evoluir das nossas virtudes. Chico Xavier, por exemplo, que era uma pessoa casta, física e mentalmente, ele canalizava a sua energia sexual para a psicografia. Tanto que ele psicografava 12 horas sem parar os seus livros. E dizia ele que sentia uma ebulição de energia vindo do chakra genésico, o centro de força, e subia, chegava na cabeça, no chakra coronário, e lhe dava um êxtase. Os orientais conhecem isso como o despertar da Kundalini. É a mesma coisa. Mas quer usar a energia sexual para fins não sexuais. E pela troca que tinha das energias, tinha um prazer já da alma, algo muito maior. Então, a energia é sempre a mesma, mas eu que canalizo ela de forma diferente. E diz André Luiz que a energia sexual produz em nós unidades, força, uma energia constante. Pensemos o seguinte, num paralelo. Todos conhecem uma hidrelétrica? Tem a barragem, né? Tem a represa da água e tem as turbinas. A água está sempre vindo. Então ela faz girar as turbinas que transformam a energia da água mecânica em eletricidade. Assim somos nós. A energia está sempre vindo e eu, através das turbinas, dos chakras, que têm funções psicológicas associadas, eu transformo ela em outra forma de energia. Mas é importantíssimo, de alguma forma, dar vazão a essa energia. Pensemos ainda na barragem, se tranca as compotas. O que acontece por consequência? A água vem e transborda. E em nós, seres humanos, a energia sexual, quando transborda em nós, pela falta de utilização, ela transborda como agressividade, nos homens principalmente, como ansiedade, inquietude e por aí vai. Uma forma de aliviar essa pressão é o próprio exercício físico, os esportes. Ou seja, uma forma de canalizar a nível corporal, físico. Por isso que é tão importante para os jovens, quando eclode os hormônios, a energia toda, o exercício físico. E diz André Luiz sobre isso, nessa linha de raciocínio, que as virtudes, a caridade, é uma ginástica para a alma. Ou seja, outra forma de usar a energia sexual a nível espiritual. Alguns recorrem ainda ao alto prazer, ao autoerotismo, à masturbação, que é outra forma de canalizar energia sexual. É pecado a masturbação, pessoal? Não. O uso da função não tem problema algum. Aliás, é importante a pessoa se conhecer, psicologicamente falando, conhecer o seu corpo, aprender a ter o alto prazer para conseguir ter prazer com outra pessoa. O abuso da função que é o problema. Até porque na masturbação, se a mente devaneia muito, a pessoa fica viciada a isso. E depois, em um ato sexual normal, ela não se realiza. Por quê? Porque o problema do sexo não é o sexo em si, mas a mente viciada, atormentada em função do sexo. Então, se ela está acostumada a devaneios muito grandes,
e não satisfaz a mente, ela não se planifica pela viciação mental. Então, o uso da função não é problema nenhum. O problema sempre está no abuso dela. Tá? Sigamos. Agora, o sexo enquanto gênero masculino e feminino. Diz André Luiz, o sexo, na essência, é a soma das qualidades passivas ou positivas do campo mental do ser. O que é isso, pessoal? Falando com umas carinhas assim. O sexo, em essência, ele é psicológico, ele é mental. Uma evidência, que não abordaremos hoje, só para citar, é a transexualidade, em que o psiquismo, o espírito, em reencarnando-se em um corpo diferente da sua psicologia, por questões expiatórias, a mente se impõe sobre o corpo, e por isso a distonia interna. Tá? Mas, vamos do princípio. Diz na Bíblia que primeiro Deus fez o homem e depois, segundo algumas mulheres, ele teve uma ideia melhor e fez a mulher. Né? Mas, diz André Luiz o seguinte, que no princípio, enquanto nós éramos mônadas celestes, princípios espirituais, e fomos trazidos da espiritualidade aqui para a Terra para começarmos o processo evolutivo, cada um de nós já possuíamos um teor de força, alguns predominantemente ativos, positivos, e outros predominantemente passivos, negativos. E negativo não no sentido moral de mal, mas de polaridade. E os princípios espirituais ativos, positivos, nas várias reencarnações e evolução do ser, culminou no homem, no espírito masculino de hoje. O princípio espiritual passivo, negativo, no todo o processo evolutivo, nas várias reencarnações, culminou na mulher, no espírito feminino de hoje. Mas se nós lermos o livro dos Espíritos, diz o seguinte, que ora reencarnamos como homem, ora reencarnamos como mulher. Porém, o espírito marcadamente masculino, características mais masculinas, mais a razão, lado esquerdo do cérebro, reencarnou-se muito mais vezes como homem do que como mulher, e vice-versa. A mulher, esse espírito feminino, com características mais femininas, o amor, o sentimento, a intuição, o lado direito do cérebro, reencarnou-se muito mais vezes como mulher do que como homem. E diz André Luiz que o homem de hoje reencarna-se como um tal, no geral, desde a época da Era das Cavernas. Então, é um longo tempo. O corpo pode variar de uma encarnação para outra, mas a psicologia, a nossa essência, não. Chico Xavier, por exemplo, era um homem terno, muito sentimental, amoroso, característica mais feminina. Não me refiro à homossexualidade, não tem nada a ver. E essa encarnação, enquanto Chico, foi sua primeira ou uma de suas primeiras reencarnações como homem. O corpo variou, mas a essência não. Outro exemplo, George Sand e Chopin. Chopin era a sua primeira, o compositor, né, pessoal? Era sua primeira, uma das primeiras encarnações enquanto homem. Era uma alma muito mais feminina. E ele casou-se, o psiquismo se fechou com George Sand, a esposa, mas as características eram muito mais masculinas. Tanto que um dia eles estavam em um hotel, começa a chover e dá uma goteira. Chopin, a alma sensível, a alma mais feminina, vai lá e compõe a música A Gota, um clássico. E a mulher vai lá, pega uma ripa, martelo, prego e conserta. Então vejam as características mais opostas. Para clarear, Alberto Almeida, ele narra o seguinte caso de um casal de amigos dele. Ele dizia também que o homem era a sua primeira encarnação como homem, ou uma das primeiras, e vice-versa. Eles tinham filhos. Né? Quando os filhos brigavam, era a mulher que chamava o homem para resolver, que tinha mais tato, mais jeito. Olha, as tendências trocadas. Quando iam dirigir, quem dirigia? O homem. Aliás, a mulher, o espírito mais masculino. Não estou dizendo que mulher não dirige, tá, pessoal? Não é isso, pelo amor de Deus. Quando furava o pneu, quem trocava?
Os dois. Ela queria trocar, mas não tinha força. Então um ajudava o outro. Então veja, as posturas invertidas. Tá? Então se este espírito vem reencarnando-se em corpos de homem, tornando-se um espírito masculino, e de repente reencarna em corpo feminino, o corpo variou, mas a essência não. Então vai ser uma mulher mais ativa, que gosta mais de futebol, de carro, de motos, por aí vai. Já o espírito que vem reencarnando-se em corpos de mulher e torna-se, por consequência, um espírito feminino, e de repente reencarna em corpo masculino, o corpo variou, mas a essência não. Então vai ser um homem mais sentimental, mais terno, mais noveleiro, né? Com as tendências, então, trocadas, tá, pessoal? Sigamos. Visto isso, diz André Luiz assim: substituamos as palavras união sexual por união de qualidades. Então, por causa da evolução da própria energia, o homem e a mulher têm recursos mentais diferenciados, um magnetismo diferente um do outro. E no ato sexual, há uma troca, como diz André Luiz, de forças mento-eletromagnéticas, em que um troca com a energia do outro. Agora, essa troca se dá pelos fios do sentimento. No sexo, pelo sexo, eu apenas esvaio a minha força, a minha energia, e não me completo com a energia do outro. E eu sinto esse esvaziamento de forças, de energia, depois do ato sexual, como aquele vazio na alma. Porque há esse vazio energético. Já quando há o sentimento, a troca começa muito antes do ato em si, pela sexualidade, o carinho, a ternura, o amor. E continua mesmo depois do ato, ainda pela sexualidade. Nos chakras, os órgãos sexuais, aliás, nós temos chakras, que são centros de força. E na relação sexual, forma-se um circuito de forças, em que um troca com o outro, quando há a questão do amor. Por isso diz Emmanuel o seguinte: a sexualidade do casal existe, sobretudo, em função do alimento magnético entre dois corações que se amam. E quando o casal, muitas vezes, está com problemas sexuais, o problema, muitas vezes, não é o sexo em si, mas a falta da sexualidade, dessa troca. Que começa, como eu falei antes, muito antes do ato sexual. E sigamos. Visto isso, a parte mais introdutória, a questão do sexo e do amor. Há muita confusão entre um e outro. Se confunde o sexo com o amor muitas vezes. Era uma vez a loucura. E ela resolveu convidar seus amigos para tomar um café, fazer um piquenique. E todos os amigos foram. Então, depois de comerem e beberem muito suco, ela propõe: pessoal, vamos brincar de esconde-esconde? O que é isso? Pergunta a curiosidade. Ah, é uma brincadeira em que eu conto até 100. Vocês se escondem e depois eu saio a procurar. O primeiro que eu achar é o que procura depois. Todos os amigos da loucura aceitam, menos o medo e a preguiça. 1, 2, 3, ela começa a contar. Quem se esconde primeiro foi a pressa, no primeiro lugar que ela achou. A timidez, bem tímida, se esconde sozinha, isolada no alto de uma árvore. A alegria corre para o meio do jardim e a tristeza começa a chorar, porque não achava um lugar apropriado para se esconder. A inveja segue o triunfo e se esconde atrás dele debaixo de uma pedra. E ela continuava a contar. Quando chegava perto dos 100, o desespero fica desesperado, porque ela já ia começar a procurar. E ela começa. Quem aparece primeiro? A curiosidade. Não aguentava mais, queria saber quem seria o próximo a ser encontrado. E nisso a loucura procurando, olha para o lado e vê ainda em cima do muro a dúvida. Não tinha se decidido em qual lado se esconderia melhor. E isso vai aparecendo, o amor, a tristeza, todo mundo. Aliás, a alegria, a tristeza, a vaidade, todos. Quando estavam todos reunidos, a curiosidade pergunta: ué, cadê o amor? E realmente o amor não estava ali. A loucura procura ele mais um pouco, procura e não o encontra. Até que quase existindo, ela pergunta:
Alegria, tu viu o amor? Olha, o amor é meu melhor amigo. Andamos sempre lado a lado, mas não sei onde ele se escondeu hoje. E tu, tristeza, tu viu o amor? O amor? Nem sei quem é. Então ela continua a procurar. Lá adiante, então, ela vê se mexer uma roseira. Ah, tu só pode estar ali. Então a loucura sai em direção à roseira e começa a procurar o amor, e procurando, de repente ouve um berro. Era o amor gritando, porque enquanto a loucura procurava, ela lhe cegou um olho com o espinho da flor. Ela fica desesperada, pede desculpas, implora o perdão do amor, o que ele espontaneamente concede, e a loucura fica tão grata que resolve de alguma forma agradecer o amor e propõe: amor, eu prometo a partir de hoje te seguir pelo resto de minha vida. E o amor, não há como. Nós somos muito diferentes e não precisa me agradecer. O ato de amar se completa por si só. Não, mas eu quero retribuir de alguma forma. Não tem como seguir ao meu lado. Eu sou calmo, pacífico, terno. E tu, loucura, tu é ansiosa, inquieta, tu é muito louca. E para resumir, para a loucura conseguir seguir ao lado do amor, ela resolve se disfarçar de paixão. E hoje nós, procurando o amor, achamos a paixão e confundimos com ele. E a paixão nada mais é do que a loucura disfarçada. Ninguém faz loucura por amor. Nós só fazemos loucura por paixão. E pela loucura ter cegado um olho do amor, até hoje ele anda meio cego por aí. Tá? O amor, ele vem do discernimento espiritual de cada um. Do amadurecimento, ele é uma construção. O amor acalma, pacifica, gera um prazer que fica. A paixão ansiosa, inquieta, agrada e logo passa. E deflui muito a paixão do magnetismo sexual. O amor pode ser utilizado da paixão, mas muitas vezes não o contrário. As pessoas que amam também podem estar apaixonadas. Mas uma coisa é diferente da outra. Para ilustrar, depois farei um paralelo. Havia uma mulher que tinha um filho já um pouco crescidinho, engravida, e assim que ela engravida, ela passa a odiar o filho. Tinha uma repulsa enorme. Entra em culpa, depressão pós-parto, não podia falar, porque a sociedade não aceita quem odeia o próprio filho. O sentir, pessoal, o sentir não é errado. O livre-arbítrio é o que fazemos com o que sentimos. Então ela faz uma regressão de memória e vê o seguinte, que este espírito em seus braços como filho foi um homem que se apaixonou por ela e não podendo a possuir, a estuprou e matou. E toda vez que criamos um laço de ódio e culpa com alguém, a vida vai o quê? Reaproximar. E então veio como seu filho esse espírito para, através do amor, sublimar esses laços doentios do passado. Agora percebam o seguinte, que ali uniu como mãe e filho, une como irmãos, como pais e filhos, como casal. Mas como tu vai casar com alguém que tu já odeia? Sem saber de onde? É aí que o amor utiliza a paixão. O que acontece quando estamos apaixonados? Tudo é lindo. Não tem defeito, até o ronco é bonitinho, não é? Até casar, né? Mas a gente fica cego, surdo, burro às vezes até, né? Mas pra quê? A paixão, ela passa. Enquanto ela durar, a proposta é, através do amor, sublimar esses laços de ódio e de culpa. Porque tem o amor ali, só que está doente, ferido, machucado. E depois que a paixão passar, se conserta essa ferida, conserta a ferida boa, né? Se melhora, se sublima, se perdoa e constrói esse amor de novo, a paixão passa, mas o amor fica. Agora, se não há nada mais profundo que une o casal, quando passa a paixão, o casal se separa, fica indiferente um ao outro. Então, o amor se utiliza da paixão, mas não o contrário, muitas vezes. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Sexo e amor são diferentes. E sigamos. Diz Jonas assim,
Quando o sexo se impõe sem o amor, a sua passagem é rápida, frustrante e insaciável. Quando nós temos um orgasmo, a mente libera uma carga hormonal X. Quando há o sentimento, e esse sentimento é estimulado, na hora do orgasmo, a mente libera uma carga hormonal X mais Y. E é essa carga a mais que é responsável pela plenitude que fica quando passa esse clímax da relação. Não basta existir o amor, é preciso estimulá-lo. O amor ele é indefinível por si só, mas ele é expressável. Então a falta do prazer sexual, muitas vezes do casal, está na falta do prazer do coração. Então se procura estimular esse amor para que ele cresça e quando a paixão passar, fica esse sentimento elevado. E é isso que une o casal. E essa troca se dá no dia a dia. Há casais mais idosos, alguns com menos prática sexual, até que não tem mais, mas tem um prazer da convivência, porque continua a sexualidade, que é essa troca magnética. Pessoas solitárias, mas que são solidárias, que fazem o bem, a troca continua. E também é uma planificação da alma, por essa troca que ocorre também. Tá? E rapidinho trazendo um tema da importância da educação sexual. A educação vem pelo exemplo. O pai que ama a sua mulher só no quarto, só na cama, está ensinando ao filho como amar uma mulher só na cama pelo sexo. Então que o casal se procure, não estou falando fazer sexo explícito, mas fazer carinho, palavras de amor, está ensinando aos filhos como amar também. Tá? E além dessa educação sexual que se vai pelo exemplo, é importantíssima a instrução sexual, que se fale sobre as questões sexuais. Um gurizinho de 12 anos de idade, ele inicia a vida sexual e sabia a necessidade de utilizar o preservativo. Mas ele pensa, cada vez que há penetração, tinha que se trocar a camisinha. Como ele só tinha 20 camisinhas, quando acaba ele continua sem e fica pai. Uma menina sabia, de 11 anos, sabia que era importante usar o anticoncepcional para não se engravidar. E sabia ainda que medicamento para os adultos é muito maior do que para as crianças. E se a mãe tomava todo dia, ela pensou, olha, se eu tomar um por semana tá bom. Ela toma um por semana, tiro da mãe, né? A mãe não percebe, resultado, as duas engravidam. Então, pessoal, que falemos de sexo com os filhos. É sério isso, pessoal? Mas para isso temos que trabalhar a nossa sexualidade para trabalhar dos filhos, dos irmãos, enfim. Que abordemos o tema em casa. Tá? A educação se faz pelo exemplo e a instrução pela fala, comunicação, mostrar como é. Bom? A minha filha não. Não, vai pensando isso. Né? De repente ela parece grávida, não sabe por quê. E se há ali a conversa, a educação, falar sobre o assunto, muitas vezes os jovens se sentem abertos a conversar com os pais e adiam a relação. E quando fazem de forma mais saudável. Bom, pessoal, então que se fale o tema em casa. E para finalizar, diz Joana, aliás, a frase de Teilhard de Chardin, quando os seres humanos domarem as ondas, os ventos, as tempestades e os furacões, quem sabe não dominarão também as forças do amor? Então, pela segunda vez na história da humanidade, teremos inventado o fogo. Então, o amor é o maior condimento para a relação sexual. Sem ele, a relação perde o sentido elevado, o significado, o prazer real da alma. Por isso, o Espiritismo recomenda ao amor para depois o sexo, e não o sexo sem amor. Mas pode fazer antes do casamento? Quando as almas se amam, já estão casadas por alma. O casamento é um mero ato. Como há pessoas que se casam e estão longe de se amarem. O que importa é o amor. E para ilustrar, há um caso que Divaldo conta, Divaldo Franco, em que ele, em certa oportunidade, anos atrás, ele estava em um seminário na Europa sobre a questão sexual.
E eram seminários reservados a psicólogos, psiquiatras, médicos, psicanalistas. E no último dia do seminário, de 3 dias, levanta uma mulher a mão, pede a palavra, e ela começa a falar várias coisas. Ela se exibia sexualmente, que é um distúrbio. E ela diz ainda, olha, Divaldo, sou uma mulher de 27 anos, e desde os 15 eu procuro ter diariamente uma relação sexual. E sempre com um parceiro diferente. O Divaldo pensa, uma cidade pequena já varreu a cidade, né? Aí continua assim, e ela diz, aliás, o Divaldo sugere, ó, tá bom, mas depois a gente conversa. Não, somos todos adultos aqui. Tá? Se lhe apraz, conversaremos. E ela segue dizendo, depois que eu uso um homem, eu o mato em minha memória. Por quê? A Divaldo sabia que ela era psicanalista, né? Porque ela se apresentou. Olha, eu tenho constrangimento em lhe falar. A senhora, sendo psicanalista, deveria saber. Você deve ter sido abusada pelo seu pai. E hoje, usando os homens, tu procura elaborar o próprio trauma infantil. E tu mata eles em sua memória, porque na verdade tu quer matar o teu pai. Ela confirma, sim, meu pai abusou muito de mim. E começa a contar. Conversa vai, conversa vem. E ela se emociona. Eu não consigo amar a ninguém, Divaldo. O que eu faço? A Divaldo diz que na Alemanha, uma vez ele estava visitando uma enfermaria e havia um casal que havia contraído HIV, AIDS, e queriam se matar. E aparece a mãe do rapaz e fala, Divaldo, diga a meu filho que ninguém morre. Dá uma explicação e Divaldo os adota como afilhados do coração. E diz para ela, olha, eu sou numa enfermaria, assim, vá visitá-los, vai lhe fazer um enorme bem. Era estranho isso, visitar para se melhorar, mas depois do seminário eles conversam mais um pouco, e 2 dias depois ela liga para Divaldo, né? Divaldo, por tua culpa já estou há 2 noites sem sexo, né? Ah, muito bem, né? Continua falando. E fui visitar teu casal de afilhados. E então, quando eu vi o rapaz naquele corpo cadavérico, despertou uma sensação de não posso. E me apaixonei por ele. Olha o tamanho do conflito. Eu achava graça contar aquilo. E Divaldo, então, ó, continua visitando, estimula, né? Estou resumindo bem, tá, pessoal? E aí, então, Divaldo dá o endereço da mansão do caminho que ele estaria. Depois de 6 meses, chega uma carta para Divaldo dela, dizendo, Divaldo, de alguma forma estou trabalhando meu conflito sexual. Já estou há 2 meses sem sexo. E tenho um grande problema. Agora há pouco comecei a namorar. O que eu faço? Aí Divaldo, entre outras coisas, namora é antiga. Porque a mulher já conhece. Chegou, ficou, conheceu, nunca mais. Namora é antiga. Pega na mão, converse. A sexualidade. Né? Namora dessa forma e as coisas vão acontecendo naturalmente. E tu vai superando o teu conflito. Aí nisso passa mais alguns meses e Divaldo retorna à Europa. Já se passaram 1 ano. E no seminário que ele vai, tá ali ela com o rapaz ao lado. E no final ela se aproxima, apresenta ele. Divaldo, este é o rapaz que te falei, meu namorado. Aí Divaldo olha para a tradutora e diz assim, traduza fielmente, namorado, a moderna ou a antiga? A antiguíssima. Estamos há vários meses juntos e nada. E Divaldo, estou tão feliz, é tão bom ter um parceiro para me comprazer. Estou feliz como nunca estive antes. Aí continuam conversando, depois no outro ano Divaldo retorna e vem eles casados, então com o filho nos braços, que dá o nome de Divaldo. Mas, o que acontece no caso dela? Diz Divaldo o seguinte, que na outra vida ela fora dona de bordel. Enfim, prejudicou várias moças que hoje a obsidiavam e induziram o atual pai, que era antigo amante, a abusá-la. O que não justifica, mas ajuda a explicar. E quando ela foi visitar aquele casal de aidético, com o tempo despertou a compaixão. E visitando, agradando eles, conversando, ela se elevou um pouco mais pelo exercício da caridade, do amor. E em se elevando, ela tira o plug dos obsessores dela. Eles perdem a sintonia e ela abre campo para a melhora. Então ela tinha seus tormentos e também a questão da obsessão. E vejam ainda,
Antes ela tinha um parceiro sexual diferente todos os dias. O que para muitos é um sonho de consumo. E era o quê? Infeliz. Pensava em se matar. E mesmo depois, sem sexo, tendo um parceiro apenas, estava o quê? Radiante, felicíssima. Pelo exercício da sexualidade, do amor em si. O sexo não dá felicidade. O sexo não foi feito para dar felicidade. Ele dá prazer. Agora, o sentimento de amor que acompanha o ato sexual, que é responsável pela plenitude que fica quando passa o clímax da relação. Pelo amor. Então, o amor que completa. Para finalizar de verdade agora, trago uma poesia de Victor Hugo, que é O Homem e a Mulher. E observe como ele fala a questão das polaridades diferentes, das energias diferentes, características de cada um, que no ato sexual se complementam. Dizer assim, o homem e a mulher. O homem é a mais elevada das criaturas. A mulher é o mais sublime dos ideais. Deus fez para o homem um trono, para a mulher um altar. O trono exalta, o altar santifica. O homem é o cérebro, a mulher é o coração. O cérebro produz luz, o coração o amor. A luz fecunda, o amor ressuscita. O homem é um gênio, a mulher um anjo. O gênio é imensurável, o anjo indefinível. A aspiração do homem é a suprema glória. A aspiração da mulher é a virtude extrema. A glória traduz grandeza. A virtude traduz divindade. O homem tem a supremacia, a mulher a preferência. A supremacia representa a força, a preferência o direito. O homem é forte pela razão, a mulher é invencível pela lágrima. A razão convence, a lágrima comove. O homem é capaz de todos os heroísmos, a mulher de todos os martírios. O heroísmo enobrece, o martírio sublima. O homem é o código, a mulher é o evangelho. O código corrige, o evangelho aperfeiçoa. O homem é um templo, a mulher é um sacrário. Ante o templo nós nos descobrimos, ante o sacrário ajoelhamos-nos. O homem pensa, a mulher sonha. Pensar é ter cérebro, sonhar é ter na fronte uma auréola. O homem é um oceano, a mulher é um lago. O oceano tem a pérola que embeleza, o lago tem a poesia que o deslumbra. O homem é uma águia que voa, a mulher é um roxinol que canta. Voar, dominar os espaços, cantar é conquistar a alma. O homem tem um farol, a consciência, a mulher tem uma estrela, a esperança. O farol guia e a esperança salva. Enfim, o homem está colocado onde termina a terra, a mulher onde começa o céu. Então, duas energias diferentes que no ato sexual, quando há o amor, se completam, se complementam e faculta, mesmo por alguns instantes, a plenitude que a todos nós está reservada, quando também amarmos em plenitude. Por isso, há o amor para depois do sexo, para que o prazer real conosco sempre esteja e que de agora em diante que assim seja. Obrigado.